Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Eu recebi revelação divina para desvendar o livro de Apocalipse, cartas do apóstolo Paulo e do profeta Daniel. Eu peço a você que deixe um like nesse vídeo, ative os sininhos e se inscreva no canal. Eu sei que não é fácil você, um cristão paulino, dar um like no vídeo que se destina a fazer a defesa da lei de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, quando o cristianismo paulino faz exatamente o contrário. Eu uso como referência bibliográfica para fazer esse vídeo um vídeo de Hernandes Dias Lopes. O título dele é Romanos 9, Pastor Hernandes Dias Lopes, e uso também a Bíblia. O texto que eu me apoio para fazer esses comentários é Romanos 9, de 1 a 4. Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Romanos 9:4. Eu imagino que muitos de vocês não sabem bem o significado de abominável da desolação. O abominável da desolação é um termo que se encontra presente no Evangelho de Jesus Cristo e no livro do profeta Daniel. Inclusive, o livro do profeta Daniel veio cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo, antes de Cristo. E esse livro, ele desvenda tudo, é muito maravilhoso. E o que diz Daniel a respeito do abominável da desolação? Daniel afirma que o abominável da desolação é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. E essa insurgência se dá através da adulteração das cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, que foram adulteradas por Nero para transformar os cristãos em criminosos, ou seja, pessoas que não guardam a lei. Se não guarda a lei de Deus, não guarda a lei de ninguém. Hernandes Dias Lopes, ele está num nível, ele está num vídeo muito grande. Eu peguei apenas uma parte, uma afirmação que ele faz a respeito do que tem pela frente para ele pregar. E ele apresenta o capítulo 9 de Romanos. E diz o seguinte, abre aspas: o capítulo 9 de Romanos está para muito além da nossa capacidade de compreensão humana. Precisamos da graça de Deus e de muita submissão humilde para acolhermos o que está escrito aqui. Fecha aspas. Meu comentário. Quando o reverendo fala acolhermos ou aceitarmos o que Paulo escreve no capítulo 9, que realmente se aplica a todas as cartas de Paulo, na verdade, esse acolhermos, eu vou realmente fazer um comentário a respeito. O que é acolher? Recepcionar, concordar e considerar verdadeiro, não questionar. Então, isso é que significa acolher. Eu digo, o reverendo Hernandes é uma figura pública destacada como apologista do cristianismo paulino. Ele não chegou onde chegou por qualquer tipo de influência. Ele chegou onde chegou porque ele conseguiu sobreviver a um sistema religioso que foi construído para assentar Paulo no lugar de Jesus Cristo, conforme Daniel 9:26. O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Mas eu recomendo que Hernandes não se esqueça de que, nesse mesmo versículo, são decretadas desolações, e que o abominável da desolação destruirá todo aquele que nele confiar, como está escrito em Daniel 8:25. Destruirá muitos que nele confiarem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas
não pelo poder dos homens. O abominável da desolação será destruído pelo poder de Deus através de revelações divinas. E eu creio que nós estamos entrando na 7ª, 8ª de Daniel, um período que haverá uma reforma, que o cristianismo passará por um período maravilhoso de crescimento e ele se juntará a todas as outras religiões, ele congregando, ele levando, fazendo a liderança de todas as outras religiões em que os seres humanos olharem para o céu em busca de Deus. Então vejamos só. A minha interpretação a respeito desse versículo de Paulo, ele diz assim, vou repetir os 4 versículos. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Romanos 9, 1 a 4. Eu vou fazer o comentário. Quando a abominável da desolação diz, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Quando a abominável da desolação diz isso, ou seja, Nero, com o rosto de Paulo e com o espírito do maligno, ele diz assim, eu vou comentar, eu não creio que haja um único ser humano mentalmente capaz que admita que alguém possa fazer uma proposta dessa natureza a Deus. Não é possível. Isso é Nero agindo como instrumento do maligno para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, usando aquelas pessoas que nele confiarem. É isso que eu já falei. Não podemos confiar no Império Romano. Hernandes Dias Lopes, como todos os outros pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, tem muito mais acesso às informações do que eu. Eles sabem de tudo isso. De que as cartas de Paulo foram adulteradas, eles sabem de que as 9 últimas cartas são apócrifas, ou seja, não são de Paulo. Foram feitas pelo Império Romano olhando para a santa bendita igreja de Pedro. Por isso elas são tão lindas. Elas existem para reintroduzir as cartas aos Romanos, 1º e 2º Coríntios aos Gálatas, de volta ao cristianismo, para ter a aparência de cristianismo verdadeiro, que não se insurge contra a lei de Deus. Então, veja só, é isso. Hernandes tem muito mais informação do que eu, mas muito mais informação do que eu. Ele sabe de tudo isso. Ele não prega diferente, porque o sistema não deixa. A respeito da reforma de Daniel, ela tem essa característica. Ela vem dizer que a vinda de Jesus não trouxe rompimento com a teologia que associa o tempo antes de Cristo como sendo um tempo em que o ser humano se santificava se colocando sob a lei de Deus e que são os 10 mandamentos. E que durante a era cristã, os seres humanos se santificam através de um espírito que vê na lei de Deus o máximo de depravação, a força do pecado e a lei. Esse espírito é o espírito do anticristo, também conhecido como abominável da desolação. A abominável da desolação foi muito bem definido. Eu convido você a ter esperança. Nós precisamos de religião. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quer fazer um contato com você sem nenhuma intervenção humana, como Ele faz com todos aqueles que o buscam. Eu deixo na descrição desse vídeo o meu e-mail para que você tenha contato comigo. Para que nós possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe.